galera, meu nome é Alexia e essa é a segunda aula da Semana do Herói. Na primeira aula nós começamos a estilizar o nosso projeto, criamos as telas que vamos colocar no projeto e já aprendemos um pouco a manipular hooks utilizando o Tailwind também. Bom, fizemos toda a parte do front-end estático da nossa aplicação. Agora a gente vai começar a dar vida para o projeto e nessa aula específica vamos entender um pouco mais sobre o conceito de WebSockets. Essa tecnologia que vai ser fundamental para o nosso chat em vídeo funcionar. Então, sem mais delongas, bora pro código. Antes da gente iniciar a nossa segunda aula de fato, na aula 1 tivemos um problema na gravação, onde eu expliquei exatamente a estilização e como trocar o botão de ingressar para criar uma nova sala. Então, como essa parte teve problema e não ficou tão visível nas aulas por causa desse problema, obviamente no GitHub o código está certinho, nós vamos repassar essa parte aqui, vou voltar um pouco o código para você entender melhor e a gente conseguir criar esse formulário antes de avançar para a aula 2 de fato. Então, bora lá! O que eu vou fazer agora, ao invés de dar um padding apenas de 4, que a gente está vendo que ele está bem apertadinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um padding no eixo X de 10, então aqui eu posso mudar para Y. Que ele, dá um espaçamento maior. E eu também vou setar a largura mínima, né? Então, ele tem min W de mais ou menos 580 px. Então, com o Tailwind, né, a gente pode passar a medida exata que a gente quer. Porque o tamanho mínimo aqui dos padrões que o Tailwind tem, não tem 580. Por isso que eu não consigo. Agora, já fica do tamanho certinho, né? Tamanho mínimo aqui que a gente precisa. O que eu vou fazer agora é o nosso componente de cima, onde ele pode selecionar, entrar na reunião ou criar uma. Então, eu vou separar aqui. Por que eu vou fazer separado? Porque eu vou ter que fazer uma mudança de cor, né? Então, o background vai mudar e tudo mais. Então, eu vou fazer uma div aqui, que vai ter dois spanzinhos. Vai ser um ingressar. E o outro, acho que é nova reunião. Beleza, então a gente tem esses dois carinhas aqui. E aí, vamos começar a deixar esse carinha tudo certinho, né? Então, eu vou ter uma div que precisa englobar todo esse meu containerzinho aqui, que eu acabei de criar, para ficar um em cima, outro embaixo. Agora, nesse daqui, eu preciso fazer o seguinte. Quem vai ter o background vai ser cada span. Então, eu vou colocar nesse, BG secondary. Aí, ele tem um background. Primeiro de tudo, vou ajustar eles aqui no meio certinho. Então, essa div pi dele, eu vou falar que ela é do tipo flex. Já vou dar um items center. Cada um desses, já que a medida dele é flex, eu vou falar que o width dele vai ser metade. Então, esse tem metade e esse aqui de baixo também tem a metade. Agora, eu vou ajustar o texto ao centro. Então, eu coloco um text center aqui. Aí, já tá ficando bem legal. Só que as bordas de cima desse carinha aqui, eu vou tirar. Então, onde eu tenho rounded LG, que ele arredonda os 4 cantos, eu vou colocar rounded B. Então, automaticamente, as bordas de baixo tá arredondada e a de cima não, do jeito que a gente precisa. Eu vou dar um padding também em cada um deles, de mais ou menos 4. Aí, já fica bem maiorzinho, né? Bem melhor. E aí, eu vou dar um rounded top LG. Que é o que a gente tá usando aqui também, tá? Ele arredonda a borda de cima. E aí, esse espaçamento aqui de 4, eu acho que a gente pode aumentar para 10, vou deixar assim, P10. Aí, já fica bem melhor. E o space Y6, vou mudar para 8 para ficar melhor ainda, né? Pra gente conseguir enxergar o nosso componente aqui certinho. Tá, agora o que eu preciso fazer quando eu selecionar o nova reunião, mudar, né? Eu preciso mudar o background e selecionar esse outro carinha. Detalhe, o ingressar, o texto que está selecionado, o texto é na cor primária. Então, tem um text primary aqui, Aí, agora sim, bem melhor. Então, o que eu vou fazer? Vou criar um estado, que a gente está dentro da nossa página home. Então, antes de criar um estado aqui, eu vou quebrar isso aqui um pouco em componentes, né?
vou criar um componente que se chama wrapper.tsx. Então, vou dar um export function formWrapper. Essa minha função vai retornar o quê? O código que a gente já escreveu aqui, que é o nosso carinha, né? Aqui, ó. Posso recortar tudo isso. Vou colar aqui, faço os imports que eu preciso, da forma correta. Beleza. E aqui eu chamo o formWrapper. Chamo o nosso componente. Certo. Essa largura mínima, eu posso setar até nesse cara aqui, ó. Posso setar no pai e ele, essa div que engloba todo mundo, eu tenho que passar um hfull para ele ocupar a página toda. Aliás, aqui eu coloquei o mínimo, né? Vou setar como max. Aí, agora sim, fica melhor. Largura máxima de 580 px e esse componente aqui tá pegando, ó, a largura toda, né? Tá dando um width de 100%. Ok. Como eu vou precisar trabalhar com um estado aqui do React, componente que renderiza do lado do cliente. Então, coloco um use client aqui. E aí eu vou ter um const, chamar de selectedRoom e o set selectedRoom. Vou deixar o copilot aqui. Faço um import do useState. E aí, esse meu selectedRoom vai ter duas opções. Ou ele vai entrar na sala ou ele vai criar uma sala. Então, para tipar ele, ao invés de só falar que ele é do tipo string, porque eu vou criar um create, um join para fazer essas verificações, eu vou fazer diferente. Do mesmo jeito que a gente fez o type do botão, já falando quais são os tipos de string, eu vou fazer aqui também. Ou ele vai ser join, ou ele vai ser create. Inicialmente, o valor default dele vai começar com join, para ele entrar numa sala, né? Que é esse ingressar aqui. Com isso, observa que a gente vai fazer a manipulação sem precisar trocar de tela, né? Não é outra rota, é na mesma rota a gente tá pegando um componente dinâmico. Beleza, então quando eu clicar, quando eu tiver o onClick, eu vou criar uma constante aqui, handle selectedRoom, melhor. Esse meu selectRoom, ele vai receber uma room, né? O que ele está selecionando. E essa minha room, escrever assim, eu preciso tipar ela. Ela vai ser ou do tipo join, ou do tipo create, um dos dois. Agora, o valor que tiver aqui, eu seto o meu estado. Então, passo a minha room setando o estado aqui. Agora, dentro do onClick, ó, o que que eu faço? Eu consigo criar uma arrow function chamando essa minha constante que eu acabei de criar. E aí eu vou falar, ó, quando ele clicar em nova reunião, qual que é o valor que eu quero setar para esse meu estado? Nova reunião é create. Então, seleciono aqui o create. Vou copiar a mesma coisa aqui do onClick, colocar no ingressar. E ao invés de create, vou selecionar o join. Beleza. Vai mudar o estado, a gente pode dar até um console.log aqui. Vou vir aqui no inspecionar. Pode vir aqui em console, ó. Vou mudar create e join. Tá mudando aqui exatamente. Detalhe, mostrando duas vezes, né, o que eu tô clicando aqui. E aí a gente pode vir aqui dentro do next config e eu posso selecionar o React Strict Mode e colocar como false. Quando eu seto o Strict Mode como false, ele para de limpar o estado dessas renderizações duas vezes, né? Então, aqui vai ser muito importante lá pra frente, na hora que a gente fizer a conexão com o socket, a gente não deixar renderizar duas vezes. Agora sim, ó, seleciono direitinho. Agora tá fácil, o que eu vou fazer aqui é só mudar a cor. Então, vou pegar de forma dinâmica, setando. O que que eu preciso mudar aqui, ó? O que vai ser dinâmico vai ser o Rounded, o Text Primary e o BG Background. Então, vou dar um Ctrl X. Aliás, vou dar Ctrl X em tudo aqui primeiro, ó. Dou um Ctrl X, apago. E aí, eu vou fazer uma concatenação, ó. Passo uma crase,
Passo a minha crase aqui, dou um Ctrl V. Agora o que é dinâmico, que é tudo isso, Ctrl X, passo o meu dólar aqui e eu vou fazer uma verificação do meu estado. Se o selected room for igual, igual, esse aqui é o quê? É join. Então, verifico se ele é do tipo join. Aí, 2Es comercial, eu vou setar as classes que eu dei no Ctrl V aqui. Mesma coisa, eu vou copiar até tudo, inclusive, e colocar aqui nesse class name. Ctrl V. Ao invés de join, vai ser create. A gente seleciona o create aqui. Bora ver se deu certo. Certinho, do jeito que a gente precisa. Agora, o que eu vou fazer é setar o cursor pointer, né? Cursor pointer, pra ficar certinho. E a gente conseguir... Opa! A gente conseguir, ó, deixar o mouse mais bonitinho. Vai mudando do jeito que a gente precisa agora. Bem melhor, né? Agora, o que a gente vai fazer é mostrar os componentes de input, o nosso formulário, dinamicamente. Então, quando ele for entrar numa room, eu tenho que mostrar só seu nome e ID. Quando ele for criar uma room, eu mostro só o seu nome. Então, eu vou separar esse formulário aqui, literalmente, né, em dois componentes, que vai ser o join e o create. Eu vou ter o join.tsx, vai ser bem simples, export function join. E aí, eu retorno só esse meu carinha, ó, colocar o fragment, porque eu vou deixar os componentes soltos. Ctrl X, Ctrl V, faço os imports necessários. Agora, eu vou duplicar ele e vou escrever create. Create, e aqui vai ser o create. Só que o create tem somente um. Ok. Agora, o que eu vou precisar fazer? Quando esse estado selected room for do tipo join, eu mostro o componente de join. Quando for create, eu mostro o componente de create. Então, eu vou fazer um componente dinâmico aqui. Essa parte é bem importante aqui do código. Eu vou criar uma constante aqui embaixo mesmo. Não vou fazer em um arquivo separado, porque ela vai ser só uma verificação. Você vai ver que interessante que a gente consegue fazer. Vou fazer um room selector. Detalhe, essa minha constante começa com letra maiúscula, porque ela vai ser um componente, viu? Senão vai dar errado. Esse meu room selector vai ser uma função que retorna alguma coisa. E aí, ao invés de retornar direto, eu preciso fazer essa verificação, né? Então, eu posso fazer um switch case verificando esse meu estado selected room. Então, eu vou ter um switch selected room. E aí, ó, não reconhece. Por quê? Porque esse meu estado tá dentro da função formWrapper. Então, eu já vou fazer o seguinte, ó, chamar o room selector enviando essa propriedade para ele, ó. Vou mandar de forma desestruturada aqui. Ctrl espaço, seleciono a room. E aí sim. Agora que eu vou tipar ele, vou falar que o selected room, o tipo dele vai ser join, ou ele vai ser do tipo, ou ele é do tipo create. Beleza, agora que eu já tipei esse componente, tá certo? Agora sim eu faço o meu switch case. Se eu tiver switch, né? Se eu tiver esse meu selected room, primeiro caso que eu vou verificar vai ser o case join. Então, ó, string join. Quando eu tiver esse case join, o que eu preciso fazer? Se meu selected room é join, eu retorno o meu componente de join, esse que eu acabei de criar, ó, faço o import dele. Agora eu vou verificar o outro. Caso o selected room seja create, eu retorno o meu componente de create. Beleza, veio vazio, não tem nada. Eu tenho uma opção default também. Por default, vai ser o join, que é o carinha que a gente tem selecionado por padrão. E aí, ó, eu vou mudando, o meu formulário muda junto. Olha aí que legal. A gente tem essa alteração nele aqui também. Como ele é um display flex, ele tá sempre alinhado ao centro. Ó, observa que ele dá esse deslocamento leve aqui no layout. Eu vou deixar desse jeito mesmo, porque o foco são os componentes que a gente está criando. E aí, lembra que a gente estava recebendo, vou apagar esse console.log aqui. Lembra que no componente, né, de join e create,
eu precisava manipular os textos, né? E essa manipulação eu vou fazer com o useRef. Então, já vou criar uma constante de name, que ela vai ser o quê? O useRef do próprio React. Então, se eu estou usando um hook do React, tem que ser renderizado do lado do cliente. E aí, inicialmente, ele começa com nulo. Mas meu useRef, eu preciso tipar ele. E esse carinha, que tem essa minha referência aqui, ó, que eu passo o ref, ele é o quê? Ele é um componente de input. Então, eu tipo ele aqui, ó, HTML input element. Faço isso aqui. Vou duplicar e o de baixo eu vou chamar de ID. Mesma coisa, HTML input element, duplico aqui, ID. Belezinha. Agora eu vou fazer isso lá no Create. Já posso aproveitar o que a gente fez aqui em cima. Ctrl V, apago esse, chamo o meu useRef e, ó, não posso esquecer de marcar como useClient. Detalhe importante. Prontinho, agora a gente já tem, para garantir que ele tá pegando, né, a gente pode criar um formulário aqui. Essa parte a gente já vai fazer na aula 2, eu vou deixar só desse jeito mesmo, recebendo as referências, que a gente daqui a pouco vê. Era esse pedaço que deu um certo problema aqui na aula, mas agora o código já está completo e essa parte, como ela está no GitHub, você já tem acesso ao código. E agora, para você entender de vez como a gente fez essa manipulação dos componentes, né, para ele renderizar ou join ou create, tá aqui a aula certinho para você. Para essa aula, nós vamos começar a entender um pouco mais sobre o conceito do socket. O que é esse cara? O que é comunicação bidirecional? E como que a gente vai conseguir fazer isso aqui no nosso projeto? E para a gente entender isso, nada melhor do que estar com a documentação aberta. Basicamente, o socket, eu vou até colocar em português aqui para ficar mais fácil de vocês verem. O socket é uma lib que existe aqui no JavaScript, que a gente consegue fazer essa comunicação bidirecional baseada em eventos. O que é isso? O servidor pode emitir um evento para o cliente aqui lembra que é o nosso front-end, o cliente pode emitir um evento para o servidor. E qual que é a principal diferença para uma comunicação HTTP, um protocolo HTTP que a gente utiliza muito em projetos web? A principal diferença é que é o seguinte, em um protocolo HTTP, quando a gente precisa, por exemplo, autenticar um usuário, fazer o login dele, o cliente sempre vai no back-end para buscar uma resposta e ficar aguardando o servidor processar o que ele precisa fazer e retornar essa resposta. Óbvio, existem estratégias que roda coisa por trás ali, a gente manda para o message broker e tudo mais, mas o normal é assim, ele vai aguardar o servidor responder e aí ele coleta essa resposta que o servidor mandou. E sempre desse jeito, o cliente que vai chamar e o servidor fica aguardando ali. E agora, para o nosso código, voltando aqui, todas as aulas serão separadas assim, ó, numa pastinha, aula 1, aula 2. Então, tudo que tiver na aula 1 foi o código que eu desenvolvi lá para você ver separado. E aqui, para a gente começar a nossa segunda aula aqui da Semana do Herói, vou criar uma pastinha que vai se chamar Backend. Nós vamos iniciar um servidor tranquilo aqui mesmo, bem básico, e para isso, eu já vou até abrir o meu terminal integrado aqui do VS Code. E aí, vou acessar a minha pastinha de aula 2, acessar a minha pasta aqui de back-end. Vou dar um clear aqui no terminal. E agora eu vou instalar o meu package.json vazio, ó. Então, só criei esse arquivo aqui com o comando npm init-y. Beleza. Já vou começar instalando algumas dependências. Uma delas é o TypeScript. E além disso, já vou instalar o TSX. Essas duas dependências são dependências de desenvolvimento, então eu coloco -d aqui. Agora, a próxima dependência que eu vou instalar vai ser o Express. Por mais que a gente vai fazer essa comunicação com o socket, né, eu preciso de um servidor em pé aqui para escutar alguma rota. Então, vou instalar o Express, vou aproveitar e eu já vou instalar o socket também. A gente vai precisar dele. Eu já vou instalar o CORS aqui também. Não sei se a gente vai precisar, qualquer coisa a gente tira depois, não tem problema não. Aqui deu problema, eu escrevi errado, é socket.io. Lembra sempre que a gente está instalando a lib, né? A lib socket.io. Então, eu escrevi errado.
Beleza, projeto instalado aqui, ó, você pode vir aqui nas suas dependências, a gente tem Socket.io, o Express e o Course, e o TypeScript e o TSX como dependência de desenvolvimento. Beleza, agora eu vou precisar fazer algumas configurações do TypeScript, e para isso eu posso rodar o comando npx tsc -init. E aí você pode observar, por que que aqui eu usei o npx e não o npm, igual eu estava usando para criar o package.json? A principal diferença é o seguinte, quando eu uso o npm, eu estou pegando de forma global qualquer projeto. Se eu tiver alguma dependência instalada no meu computador em si, ele vai buscar através do npm. Quando eu acesso com o npx, eu busco exatamente da Node Modules desse projeto. Eu não tenho TypeScript instalado de forma global, eu tenho apenas nesse projeto aqui, por isso que eu uso o npx. E aí, ó, ele cria esse arquivo aqui pra gente. Eu vou mudar o target, vou colocar o ES20, tá mais atualizado, né? Aqui também eu já vou descomentar o altdir, essa linha aqui, ó. Então eu descomento ela. O altdir vai ser para onde vai os nossos códigos quando eles se transformarem de TypeScript para o JavaScript. Eu costumo colocar na pasta dist, e aí eu também já vou buscar pelo rootdir. Então, a gente tem a saída do código e nós temos também a entrada. Para onde que o TypeScript vai olhar e falar assim, ó, esse arquivo TS eu preciso converter para JS. A partir da pasta src. Qualquer coisa que tiver fora da pasta src, eu não quero que ele fique olhando, que é meu arquivo de configuração. Beleza, aqui eu vou deixar dessa maneira aqui mesmo. Agora eu já vou criar, ó, minha pastinha src. E eu vou criar um arquivo main.ts. Esse arquivo vai ser o cara que pontapé inicial, né? Que vai ser iniciado. Então, vou dar o tab aqui do Copilot, Hello World. E aí, o que nós vamos criar? Primeiro script aqui no nosso código. Eu costumo chamar de dev. Você pode dar o nome que você preferir aqui, só pra gente entender que é um script que vai rodar enquanto nós estivermos em ambiente de desenvolvimento. Lembra que a gente instalou o TSX? Então, ele entra aqui agora. Eu posso passar tsx /main.ts. Aqui é tsx --watch. Acho que é isso mesmo. Para testar, ver se deu certo, eu vou rodar, ó, dentro da minha pasta de back-end, eu vou dar um yarn dev, ó, hello world, quer dizer que ele conseguiu identificar. Se eu trocar uma palavra, deu um Ctrl C, deu um reload no meu código, já atualizou para mim. Deu um restart nele. Exatamente isso que a gente precisa. Beleza? Arquivo configurado. Vamos deixar esse arquivo main.ts de lado aqui por enquanto. E eu vou criar um arquivo que se chama app.ts. Esse meu carinha aqui vai ser a minha classe. Lembra que eu vou trabalhar com programação orientada a objetos aqui, então eu vou criar classes e tudo mais. O código do back-end, você vai ver que vai ficar muito simples. Mais simples do que você imagina, o negócio é o conceito ali por trás, mas vamos lá. Vou criar minha classe app e eu já vou dar, ó, um export nela aqui. Posso exportar por default, posso exportar assim, enfim, vai do seu gosto. Eu tenho uma certa mania de exportar assim, mas não faz muita diferença não. Beleza, dentro de uma classe eu tenho um constructor, que vai ser alguma coisa que vai ser iniciada assim que a minha classe for instanciada. Nesse caso, eu quero iniciar um carinha que se chama this.app. Esse meu carinha vai ser o próprio Express. Aqui é o igual, coloquei errado. Ele vai ser o Express que vem de dentro do Express. Então, deixa eu já fazer o import dele aqui. Import Express from Express. A gente faz a importação dele, né? E aí, eu preciso tipar esse meu app. Então, eu vou falar, esse carinha aqui, app, ele vai ser privado. Por quê? Eu quero apenas que essa classe tenha acesso a ele. Então, não quero que nenhum outro arquivo acesse ele. O tipo do app, que é a instância do Express, ele é do tipo application. Application, que vem de dentro de Express. Por que eu não estou conseguindo dar o autocomplete aqui? Porque eu não instalei as tipagens do Express. Aqui, ó. Inclusive, tá até reclamando. Eu vou instalar, que facilita muito pra gente. Yarn add
Yarn Edge, vou dar um Ctrl V aqui, menos D, porque tipagem é dependência de desenvolvimento. Observa que eu mudei de sistema operacional aqui, a primeira aula foi no macOS, essa aula aqui agora vai ser no Linux. Então, observa que eu vou até errar alguns comandos aqui, porque toda vez que muda de sistema operacional, a gente sempre erra alguma coisa. Mas aqui não vai mudar nada, os comandos vão permanecer o mesmo. Beleza, instalei o meu app aqui, o meu Express, né, já tenho ele. Agora eu vou iniciar um servidor HTTP, porque pra gente rodar o nosso socket nessa comunicação, eu tenho que instanciar o Express com o servidor HTTP do Node. Criar uma constante que se chama HTTP e o tipo dela, ela vai ser http.server. Esse HTTP eu preciso fazer o import dele. Acho que eu posso chamar o server. Ó, não é o server do socket. Vamos na mão aqui então, né? Eu vou importar o HTTP de dentro do módulo HTTP nativo do Node. Agora sim, http. Agora eu consigo dar um create server aqui. Eu vou criar um servidor e esse servidor vai ouvir o Express, this.app. Esse nosso this.app é o Express. Vou tipar ele aqui em cima também, ó. Private HTTP. Ele é do tipo server. Beleza. Agora o próximo vai ser o socket. Então, eu já vou instanciar ele aqui também dentro do constructor. Vou chamar de I/O, que é um costume que eu tenho. Agora, esse carinha aqui, ó, ele vai instanciar um novo servidor. Agora sim é do socket. Aqui faltou a palavra new também. New http.server. Pronto, é assim. Tinha escrito errado, mas corrigido. E eu também vou tipar o meu I/O, que é do tipo server do próprio socket. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Criar o meu primeiro método. Esse método aqui vai ser público. Costumo chamar ele de listen. O método listen vai ser iniciar o servidor HTTP, nada demais. This.app.listen. Eu vou iniciar esse servidor na porta 3333, por exemplo. E como segundo parâmetro, ele tem um callback. Esse callback, vou passar somente um console.log aqui. Server is running on port 3333 mesmo. Ok, voltamos aqui agora para o nosso arquivo main.ts. Esse arquivo aqui que inicia, então, primeira coisa que eu faço é iniciar a minha classe, ó, app, minha instância. Agora sim, ó, app. Tem o meu método público aqui. Então, assim que a minha classe for instanciada, vamos lá. Nessa linha aqui que ela foi executada, primeira coisa que vai acontecer é entrar dentro do meu constructor, viu? Até que o meu VS Code mostra para onde que vai. Inicia o Express, inicia esse servidor HTTP rodando o Express, inicia o socket. Beleza. Aí depois disso tudo, ele vem para cá, ó, app.listen. Então, ele inicia, começa a ouvir essa porta 3000. Beleza. Se der tudo certo, esse console aqui é para ser disparado. Server running on port 3333, do jeitinho que a gente precisa. Vou dar mais um zoom aqui para ficar mais fácil de enxergar. Ok. Agora, aliás, eu vou fazer assim, ó. Acho que é melhor. Agora, o que nós vamos fazer é começar a criar os nossos primeiros eventos do socket. Então, vamos lá. Vou criar um método public aqui também. Eu vou chamar ele de listen socket. Ah, Alexia, mas eu preciso iniciar um servidor? Sim. A gente tem que iniciar um servidor Express mesmo para começar a ouvir alguma rota aqui depois. E aí, ó, a gente instanciou o I/O, que é do socket, e o primeiro evento que eu vou ouvir, quando eu estou ouvindo o evento, eu chamo o on. Eu vou chamar ele de connection, pode ser connection aqui mesmo. E quando eu escuto o evento, eu tenho um callback. Um socket aqui, que é o meu callback. E aqui dentro eu vou ter todos os restantes dos meus eventos, porque a partir do momento que o cliente está conectado,
eu posso emitir mais eventos para diferentes rooms, né, para diferentes canais. Enfim, aí vai da imaginação mesmo. Só que se eu escrever o código tudo aqui direto, vai ficar meio ruim. Porque a gente vai ter, sei lá, se você tiver vários eventos, vai virar uma bagunça isso aqui dentro de um método só. Então, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu só quero iniciar o socket quando o cara acessar uma rota específica. Então, sei lá, localhost 3333 barra streams, aí sim ele conecta no socket. Então, aqui dentro, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o this.io.off. Então, a partir desse cara, eu passo a minha rota, barra streams. E aí, depois de eu iniciar essa rota, né, eu posso chamar o meu evento on. Então, ó, chamo on, pode ser connection mesmo. E aí, enfim, vai fazer o callback do mesmo jeito, só que, ó, vou mudar. Ao invés de chamar esse callback aqui direto, vou criar um método. Pode ser um método privado, porque é só esse cara que eu quero que acessa. Pode ser socket events mesmo. E ele recebe um parâmetro que é o callback, que é o socket. Aí, aqui, ao invés de fazer o callback, eu chamo esse meu evento, ó, socket events. Belezinha. O tipo desse cara que eu preciso tipar ele é do tipo socket. Beleza. Agora sim, ó, eu tô conectando, então eu tenho um callback aqui. Vou dar um console.log socket connected. O que é isso aqui? Toda vez que o cara se conectou, ele tem um ID. Ele tá recebendo um ID único aqui, onde eu consigo identificar esse cara. Cada vez que um cliente se conecta, é gerado um ID para ele, diferentes clientes. E aí, se ele chegou aqui, quer dizer que um cliente emitiu o evento que se chama connection. Caiu aqui. Se o cara caiu aqui, eu vou começar a ouvir um evento. Esse evento aqui, eu vou chamar ele de subscribe. Para que vai servir esse cara? Vai ser responsável por falar assim, aqui ó, o cara, ele acabou de subscrever, né, entrou numa sala, ligou tudo, a câmera, o vídeo e tal, dispara esse evento. Então, lembra, quando a gente tem um on, eu recebo um callback, que tem alguma informação. O cara caiu nesse evento subscribe, que ele tá conectado, eu vou colocar ele dentro de uma sala. Porque lembra o seguinte, primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o chat. Então, eu quero ler as mensagens e ouvir somente de quem está na sala. Qualquer outra informação que não tá ali, a gente pula, né? Então, existe o carinha que se chama join. Join, eu posso conectar o cara numa room específica aqui, né? Ele vai entrar naquela room. E aí, nesse callback que o cliente vai mandar pra gente, ele vai mandar informações. Então, ó, só que quando o cara emitir esse evento, ele vai ser obrigatoriamente, vai ter que mandar o ID da room, que vai ser a nossa URL ali. Vai ficar mais calmo de entender, mas só pra você entender que dentro desse callback, eu obrigatoriamente preciso ter um room ID. Depois a gente pode tipar isso para ficar melhor também. Ok, o cara tá aqui dentro, já tá entrando nessa room. O que eu preciso fazer? Eu preciso começar a ouvir e emitir um evento à parte, que vai ser o evento de chat. O cara mandou uma mensagem, ouviu uma mensagem, eu preciso estar ali atento. E vamos entender um pouquinho como funciona. Um chat, né? A gente pode assimilar muito com a sua casa, a sala da sua casa. Quando você está na sua casa, com a sua família, se você fala alguma coisa na sala, as pessoas que estão ali vão ouvir. Mas quem tá fora, subentende que não vai ouvir nada, né? Então, por exemplo, seu vizinho não vai ouvir o que você tá falando na sala. Então, você escuta todo mundo e todo mundo te escuta, enfim, vice-versa. A ideia aqui vai ser a mesma. Ó, a gente entrou numa room específica, o cara tá aqui dentro. Agora eu vou começar a ouvir e mandar mensagem para essa room. Então, ó, socket, ponto. Primeira coisa, né, como é uma room para todo mundo, eu vou chamar o broadcast.to. Para onde que ele vai? Tem que ir para essa sala aqui específica, né? Então, data.to.
room ID. Tá. Tô mandando a mensagem para todo mundo, então preciso emitir, né? Eu vou emitir no mesmo evento, o chat. Vou mandar o quê? Ó, detalhe. Quando a gente tá chamando o on, eu tenho um callback recebendo dados. Mas quando eu tô emitindo, eu preciso mandar esses carinhas, né? Então, aqui eu preciso mandar alguma coisa. Vou mandar a mensagem, porque se eu tô trabalhando com chat, né? Eu tenho uma message. O que vai ser a message? A mesma coisa que chegou aqui, ó. Data.message. Eu vou precisar do nome do cara, né? Então, vou chamar de username aqui. Eu vou precisar da hora também. Então, vou ter um time, que ser data.time. Esse time aqui é o quê? Porque quando o usuário mandar mensagem, a gente precisa mostrar a hora que foi, né? E por enquanto, vamos deixar nosso back-end desse jeito. Obviamente, ele vai aumentar. Nós poderíamos fazer tudo dentro do back-end. Poderia servir um arquivo estático aqui utilizando o Express também. Então, poderia ter um index.html aqui no meu back-end e fazer essa comunicação bidirecional. Inclusive, se você assistiu a nossa aula de WebSockets, lá dentro da aula eu faço somente com back-end, até para ficar mais simples esse entendimento. Então, a gente pode fazer desse jeito. Lá no nosso treinamento Hero Pro tem um módulo inteiro de socket, onde a gente faz um chat com autenticação JWT, conectamos com o banco de dados, o Mongo, para salvar as mensagens e ter um histórico depois. Então, é um módulo completo. Aqui a gente está fazendo separado, né? Porque queremos que esse projeto fique escalável depois. Então, para você, sei lá, o seu front-end agora vai ter mais funcionalidades. Enfim, aqui te dá essas possibilidades, a gente utilizando o Next aqui também. Ok, voltando aqui para o código, agora o que eu vou fazer é partir para o front-end. Porque, lembra, eu só consigo testar o meu back-end aqui com os eventos se um cliente emitir, né? Se ele entrar. Então, eu preciso, de fato, fazer essa conexão com os dois. Agora, eu vou parar de rodar o nosso back-end aqui. Vou acessar a pasta de front-end. E aí, do mesmo jeito que a gente instalou o Socket.io no nosso back-end, que foi o servidor, existe um carinha que se chama Socket.io-client, que é para a gente rodar o socket do lado do cliente e fazer essa comunicação bidirecional. Ó, já fez a instalação aqui bem rapidinho. E aí, o que eu vou fazer é criar uma pastinha de context. Então, vamos criar o nosso primeiro contexto aqui no código, que vai ser o seguinte. Esse contexto vai ser o contexto de iniciar a comunicação do socket com o back-end. Da mesma maneira que a gente tem o Axios, que faz comunicação, né? Então, precisa setar o URL do back-end, a gente também precisa fazer isso com o socket. Então, por isso que eu vou criar esse carinha aqui, vou chamar ele de socketcontext.tsx. Ah, Alexia, mas para que um contexto? Bom, serão vários arquivos que vai precisar acessar o socket, então na hora que eu iniciar ele, eu vou ter mais de um arquivo e eu não quero ficar passando propriedades. Então, para isso que existe contexto. É um hook do React que assim, veio para facilitar demais esse compartilhamento de estados. Então, Next.js. Quando a gente tem qualquer coisa de hook, de configuração de React, o componente precisa ser renderizado do lado do cliente. Então, a primeira linha é um use client. E aí, ó, já vou dar um export context. Essa minha constante vai ser um socket. Vou dar o mesmo nome do arquivo. Tenho o costume de sempre colocar o mesmo nome do contexto, o nome do arquivo que eu criei. E aí, ó, eu vou importar esse create context de dentro do React. Inicialmente, que é o valor default, vai ser vazio, mas eu vou tipar ele. Então, vou falar que ele é do tipo as e socket context. Aí, eu vou criar essa interface aqui, ó. Então, já dou um interface, Ctrl V. Na minha interface, eu vou ter somente um carinha por enquanto, que vai ser o socket. Esse socket, ó, vai ser o socket de dentro do pacote Socket.io. Muita palavra socket, né? Mas só para entender, isso aqui é a tipagem dele. O socket é do tipo socket, pronto. Sem muito segredo. Como nós criamos um contexto, eu preciso criar um provider que vai fornecer as informações que vão ser compartilhadas, né? Então,
eu crio uma função que se chama Socket Provider. E essa minha função, por default, ela precisa receber um children. Já vai entender, que ainda não conhece um pouco sobre contextos, eu vou explicar melhor o que é esse children. Mas, adiantando, o children, os componentes que vão ser compartilhados, né? Então, como o nosso provider vai englobar alguma coisa, eu tô simplesmente falando isso, ó. Esse filho aqui é o que vai ser englobado pelo nosso provider. E aí, vou tipar ele é do tipo React Node, já importa aqui. E aí ele precisa retornar alguma coisa. Ele vai retornar, é o nosso socket context.provider. Então, ele vai fornecer. E, ó, lembra do children? É aqui que eu passo ele. Então, qualquer componente que eu tiver englobando, vai ser provido, né, todas as informações desse provider. E esse meu provider, ele precisa de um value, que é um valor obrigatório. Por que aqui tá dando erro? Porque eu já tipei o meu contexto. Lembra que eu tipei ele? Então o meu provider precisa ter tudo que tá aqui no meu contexto, que no caso é somente o socket. Tá, mas quem que é esse cara, né? Cannot find name socket. Então, ele não encontrou, porque eu ainda não criei ele. Esse meu socket vai ser só um estado do React. Então, eu vou ter o socket e o set socket. E aí, deixa eu dar um limpo aqui. Ele é um estado do React e o tipo dele é do tipo socket. Beleza. Aqui, vou falar que inicialmente ele é socket só pro TypeScript não ficar reclamando. Quando esse meu contexto for iniciado, então eu vou ter o use effect aqui, sem dependência nenhuma, ou seja, só na primeira renderização dele, eu quero que ele entre aqui dentro. Então, por isso que eu deixo as dependências vazias. O que isso vai fazer? Vou armazenar dentro de uma constante o meu socket. De dentro do socket.io.client, eu vou passar a minha URL, Primeiro parâmetro eu passo a URL. Só que eu não vou passar HTTP localhost aqui, eu vou criar um .env, que fica mais fácil, né, depois de trocar. Como é local, vou já setar .env.local aqui. E aí, vou criar essa variável next public API URL. Bem isso aqui mesmo. Localhost 3333. Mas por que next public? Porque na hora que a gente fizer deploy dessa aplicação, o next pega as URLs, as environments, que comece com next underline public. Senão depois lá na frente você vai ter problema com isso aqui. Então eu já seto todas assim. Então, minha URL vai ser letra minúscula, né? Eu vou fazer uma concatenação. Deixa eu dar um Ctrl Z. Vou fazer uma concatenação, então eu passo crase. Aqui, dólar. E as chaves. Process.env. Essa minha environment aqui. Lembra que a gente colocou lá no nosso back-end a rota de /streams? Então, é nesse momento que eu passo ela. Então, aqui eu coloco /streams. E aí, eu consigo passar algumas opções, né, dentro do meu socket. Então, tem várias informações. Então, aqui, por exemplo, eu consigo, Ctrl espaço, eu consigo passar alguma autenticação, eu consigo setar hostname, host, enfim, muitas coisas aqui, colocar, por exemplo, até coisa no header, se a gente quiser, setar carry. Mas, nesse caso, eu vou setar só o transporte, que vai ser do tipo WebSocket, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Depois disso, nessa constante newSocket, eu vou ter a URL do meu socket prontinho. Então, já vou setar. E agora, dentro de socket, eu tenho a minha instância, né, iniciada. Tá. Agora, o que eu vou fazer é aqui dentro de app.layout, lembra que todos os arquivos passam por aqui, né? Eu vou englobar. O children, então, vai ser esse carinha aqui, Vou englobar todo mundo com o meu socket, detalhe, provider, tá? Aqui não é o contexto, não. O contexto vai ser onde a gente precisa utilizar o socket. O provider todo mundo que estiver aqui dentro vai ter acesso a esse socket.
Tá, então, vamos fazer o seguinte. Antes de tudo, né, vamos repassar o fluxo. Eu conecto, então eu vou emitir um evento de connection e emitir um evento de subscribe. Quando que eu vou emitir isso? Quando o cara acessar essa room, bater lá na rota, barra room, barra um ID. Então, aqui dentro, primeiro de tudo, eu vou chamar esse connection. Então, ó, use effect. Já vou criar o meu use effect aqui. Qual que vai ser a dependência dele? Toda vez que o meu socket mudar, socket lá do contexto, ó, já vou chamar ele aqui, ó, const, ó, eu vou chamar o use context, informando socket context. Detalhe, tô usando o contexto aqui, né? Tô usando o rook do React, tanto o use effect quanto o use context. Então, aqui precisa ser renderizado do lado do cliente. Observa que nesse caso aqui, eu não tô priorizando ainda a questão de componentes renderizados do lado do servidor e do lado do cliente, questão de otimização, porque eu quero que você entenda mais sobre isso, para depois a gente pensar em otimizar tempo de carregamento e tudo mais, e componentes que são renderizados do lado do servidor. Então, por isso que eu já tô colocando aqui direto essa rota como para ser renderizada do lado do cliente. Então, toda vez que o meu socket mudar, esse use effect vai ser executado. Ah, Alexia, mas por quê? Por que você não deixa somente com a dependência vazia? Porque é o seguinte, a dependência vazia, na primeira renderização, pode ser que meu socket, lá do meu contexto, ainda esteja fazendo as configurações. E aqui, toda vez que ele mudar, eu preciso que entre aqui. No caso, aqui vai mudar uma vez só, porque o outro não tem dependência. Então, ó, eu vou chamar o meu socket.on, ó, connection. Lembra que o nome aqui precisa ser o mesmo. Então, vou até copiar para garantir que eu tô colocando o nome certo. E aí, eu tenho um callback aqui, que vou dar só um console logo conectado para a gente conseguir enxergar ele. Fiz a conexão, eu também preciso emitir o meu evento de subscribe. Então, eu já vou fazer isso aqui também, ó, socket.emit subscribe. Pra que eu tô chamando ele? Porque depois que ele entra nesse subscribe, eu insiro o carinha na room, né? Então, ó, subscribe, eu preciso mandar o quê? Room ID, que ó, vamos voltar aqui, ó, e entender. O subscribe, ele tá recebendo um data, né? Um callback. Quem? Data.room ID. Então, por isso que esse cara é tão importante. Quem que é ele? É o parents.id. Lembra que esse parents é exatamente o ID da rota que a gente tá pegando aqui do Next. Tá. O que eu vou fazer nesse caso é dar um console.log nesse data aqui, ó. Console.log usuário inserido na sala. Data.roomID. Outra coisa que eu já vou aproveitar e mandar também, além do roomID, vai ser o ID do socket desse cara, né? Então, mando um socket ID aqui também. Faltou uma vírgula. Beleza. Então, vamos fazer esse teste. Eu vou rodar o meu front-end aqui. Preciso executar também o meu back-end. Então, já dou um yarn dev aqui também. E, ó, já vou acessar /room/ qualquer coisa, que pode ser qualquer coisa mesmo. Bom, e observa que a gente já começou a receber erro aqui, né? Socket.on is not a function. Mesmo ele sendo renderizado outras vezes aqui, né? Colocando até como opcional, ainda toma erro. O que está acontecendo aqui? Voltar para o nosso back-end. E aqui, observa que a gente está iniciando apenas o servidor HTTP. Eu esqueci de chamar, ó, o app.listenSocket. Então, primeiro eu chamo ele, depois o meu servidor HTTP. Outra coisa que eu vou fazer aqui também é setar os cores do meu socket, né? Então, eu posso passar como segundo parâmetro aqui o cores. Eu vou falar o seguinte, aceita
qualquer origem. Por isso que eu coloco esse asterisco aqui. Qualquer coisa que ele passar, qualquer client que tentar se conectar com o nosso servidor, vai dar certo. Aqui ainda tá dando o mesmo erro. Fui observar o código e eu escrevi um detalhe errado. Eu escrevi this.app. Lembra que eu falei que é importante a gente iniciar o servidor com o HTTP? Então, aqui tem que ser o HTTP. Por isso que a gente tá passando o Express para ele, né? Então, a partir disso, eu inicio o meu servidor HTTP e aí, ó, vou conseguir conectar o meu socket. Bom, aqui ele ainda vai dar alguns erros, obviamente, que não vai identificar que é uma function. Mas olha aqui, recebendo eventos já, né? Eu já tô chegando um tanto de mensagem aqui pra mim. Então, aqui eu consigo só colocar o socket. Posso dar até um refresh. Ele vai continuar quebrando, que ele não vai ouvir, mas tudo bem, ó. Vou até parar tudo pra gente garantir. Opa. Como eu não tô desconectando o usuário que se conecta com o socket, né? Eu paro o cliente para ele derrubar todo mundo. Mesmo assim, ó, ele já pegou e já conectou. Então, só de estar aqui, o carinha já tá disparando os nossos consoles, né? Dentro do nosso cliente. Beleza. E como que faz para parar de ficar dando esse erro aqui, né? Que tá aparecendo toda hora. Aqui dentro do nosso contexto, o tipo que eu coloquei nele, né? Inicialmente tá começando com objeto. Nesse caso, eu vou falar que o valor default dele inicial vai ser nulo. Ou seja, quando ele bater ali, ele vai ver que não tem nada, né? Então, eu posso colocar ou ele é do tipo socket, ou então ele vai ser do tipo nulo. Cai aqui também, ó. Deixa eu tipar aqui pra ficar correto. Barra null. Então, ou ele é vazio, né? Não tem nada, é null. E aí ele não entra. E aí agora sim, a gente tem ele certinho, ó. Disparou o nosso console.log conectado. Beleza, agora o que eu preciso fazer é a parte do chat, que tá aqui bem mais ou menos, né? Nosso chat, inclusive, do Enter, ele dá um F5. Então, o cara conectou aqui, ele já conseguiu inserir na sala, porque esses eventos estão sendo emitidos, ó, o conectado entrou, então ele emitiu dentro do subscribe, conectou o usuário, olha o nosso fluxo começando a querer funcionar. Então, agora é mais simples, o que eu vou fazer é dentro do nosso chat, primeira coisa aqui, eu preciso enviar o room ID, que eu vou precisar desse carinha lá. O ID vai ser o parents.id. Agora, aqui dentro do chat, eu recebo de forma desestruturada o room ID. Já vou tipar aqui, que é do tipo string. Se tivesse mais, eu podia criar uma interface separada, mas é que eu vou deixar tudo junto mesmo. E aí, ó, mais uma vez, eu vou ter um useEffect. Vou chamar um useEffect aqui. E eu também vou precisar do socket, né? Então, já vou chamar o const de forma desestruturada. useContext. Socket context. Quem que eu vou chamar? O único carinha que tem ali dentro, né? Aqui, ó, como dependência do useEffect, eu também vou ter o meu socket. Certo. Agora, o que a gente precisa fazer é a manipulação desse formulário, porque ele hoje tá todo estático. Preciso manipular ele. Então, primeira coisa, eu vou criar uma constante que ela vai ser do tipo useRef. Current message. Vai ser a mensagem que o cara acabou de mandar ali, ó. useRef. Ah, Alexia, mas por que você não usa um useState, né? E fica verificando através do onChange? Porque eu não quero que o meu componente seja renderizado toda vez que eu digitar uma letra. Basicamente é por isso. Então, por isso que a gente usa o useRef. Então, o tipo dele vai ser um input. Então, já coloco HTML input element. Inicialmente vai começar como nulo. Agora, o meu input, esse carinha aqui, eu passo uma referência para ele, que vai ser o current message, certo? Meu formulário, eu vou chamar um submit, ou seja, quando eu clicar para fazer o submit, eu vou ter uma função, que eu vou chamar ela de send message. Vou criar ela aqui agora, então. Já a gente volta para esse useEffect aqui. Vamos fazer essa parte da função. Send message. Essa minha função, primeiro de tudo,
Para ele não ficar dando esse reload, né, eu vou precisar enviar o E. Então, aqui, vou ter uma arrow function E, e eu mando esse Ezinho aqui, ó, dentro da nossa função. Recebo ele aqui. Esse E é do tipo, isso é um formulário, né, então é um form event, e aí, fala que esse E.prevent default. Ah, o que é esse prevent default? Você viu que toda vez que eu digitava aqui, ele dava um F5? Agora ele não vai dar. Então, o prevent default a gente faz exatamente isso, né? Para de dar esse refresh toda vez que enviar a mensagem. Ele já para aqui. Tá, então, eu vou ter a minha mensagem que vai chegar aqui, então posso até fazer uma verificação. Se o meu current message, ponto current, se eu tiver algum valor, ou seja, se o meu value for diferente de uma string vazia, vai que o cara não colocou nada ali, aí sim eu vou fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou montar um objeto aqui com as informações que eu preciso. Lembra que aqui no nosso back-end, quando a gente está ouvindo esse chat, eu preciso de uma message, um username e o time. Então, vou montar um objeto assim. Vou chamar de msg, send msg to server. E aí, eu vou ter um message. O que é a minha mensagem? É exatamente o valor que o cara digitou, né? Então, coloco aqui. Colocar como opcional só para ele não reclamar por enquanto. Eu também preciso do username. O username, por enquanto, vai ser fixo. Vou deixar fixo por enquanto, porque a gente vai precisar fazer uma manipulação nele depois. Eu vou precisar, principalmente, enviar o room ID, né? Porque ele vai emitir esse evento para essa room. E também o time. O time vai ser a data de agora, new date. E aí, ó, vou pegar da minha localização, to locale time string. Converte isso aqui para string e é isso. Beleza, meu objeto tá montado. Socket, ponto. Lembra que on eu escuto um evento, emite eu disparo. Então, eu vou disparar para o nosso evento chat. Lembra que quando a gente emite, a gente manda um objeto, né, informações? Então, eu já montei ele aqui, ó. Aí eu passo só desse jeito. Depois de emitir esse evento para o back-end, eu vou pegar esse input que eu tenho aqui e eu vou limpar ele. Observa que toda vez que a gente tem um chat que digita a mensagem, o input vai lá e fica limpinho, né? Então, vou fazer isso, ó. Current message, ponto velho, vai ser igual a string vazia. Aí, a gente vai ter ele certinho. Vou colocar como opcional aqui. Deixar assim, e a gente já pode começar a testar, né? Então, até disparar alguns console.log aqui. E aí, pra gente testar se deu tudo certo aqui mesmo, o que a gente pode fazer? Eu vou abrir mais de um canal aqui pra ver se chega alguma mensagem, né? Então, eu posso fazer isso, mas eu não vou conseguir ver mensagem porque eu ainda não manipulei a visualização dela. Eu preciso que o meu back-end fale, ó, tá chegando mensagem aqui. Tá, e como que a gente vai saber se deu certo, essas mensagens estão sendo enviadas mesmo? Lembra do nosso use effect aqui inicialmente? Então, é agora que eu vou ficar ouvindo. Se aqui eu emito mensagem, qualquer mensagem que eu receber, eu também preciso ficar ouvindo. Então, toda vez que eu tiver alguma modificação no meu socket, eu vou ouvir. Então, eu coloco socket.on, vou ouvir uma mensagem que tá no evento chat que a gente criou. Do mesma maneira, se no emit eu tenho um objeto, aqui eu tenho um data, que é um callback. Vou colocar assim. E aqui eu posso dar somente um console.log, por enquanto. Message, pronto, mais fácil. Tá, vamos vir aqui então e fazer um teste, né? Ó, vou duplicar essa página. Observa que aqui já conectou outro usuário. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou digitar alguma coisa. Vou dar um send. Ó, eu preciso inspecionar minha página para ficar monitorando, né? E aqui, eu vou dar um F5 também para ver se ele limpa. Se a gente consegue ouvir
chegou a mensagem, ó, mandei de lá, chegou de cá, mas ainda veio vazio. Então, o nosso objeto pode ser que não esteja certinho. Current message. Eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar como que ele tá vindo. O nosso form event, eu esqueci de tipar aqui também, ele é do tipo HTML form element. Beleza. E aí eu já aproveito. E aí eu já vou ver como que tá chegando esse valor aqui do meu current message. Porque se ele estiver vazio não vai, né? Então, ó, vou digitar aqui, porque ele não tá nem limpando, ó. Ó, e aqui eu já observei o que que aconteceu. Eu tô só com uma imagem, eu não tenho um botão de send, né? Então, eu preciso ter um botão do tipo submit para sim entrar no meu formulário. Até então, eu não tinha percebido isso. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar um botão e dentro desse botão eu vou ter essa imagem, né? Esse send aqui. Aí sim, eu posso colocar o type dele como submit. E aí a gente já digita. Agora sim, estamos limpando e tá entrando lá dentro, né? Do jeito que a gente precisa. Beleza, vou dar um refresh aqui nas páginas pra gente limpar tudo que tem. Digita o console que eu tinha colocado e aqui ainda tá chegando vazio. Vamos entender por que tá chegando aqui vazio. Se ele conseguiu enviar para o outro lado, para o outro cliente, o nosso front-end teoricamente tá certo. Vamos entender aqui como que ele tá fazendo. Tá ouvindo o evento subscribe, entra em uma room e aí ele tá emitindo para uma room ID. Só que antes de emitir para o site, eu preciso ficar ouvindo o canal chat. Então, ó, eu preciso ter um socket.on. Eu vou ouvir o chat recebendo data. É exatamente isso aqui, ó. Aí sim, todo esse broadcast aqui, ó, que a gente fez, tá aqui dentro. Agora, eu posso até dar um console.log aqui no meu data, que eu vou ter as informações da mensagem. Se eu tô emitindo o evento, eu preciso ouvir ele também, né? Então, agora sim, deixa eu voltar aqui. Dar um F5 nas duas páginas. Vou digitar alguma coisa aqui. Dou um send. Esse é o console.log. Aí, agora sim, já chegou certinho. Agora sim. Olha que lindo, né, gente? Observa o fluxo. Toda vez que eu emito um evento de um lado, o meu back-end precisa ouvir e fazer alguma coisa. Nesse caso, disparar essa mensagem de novo para todo mundo que está nessa room ID. Então, é exatamente todas as informações do nosso front-end, ó, esse aqui, tô disparando. Agora aqui vai ser fácil. Eu vou criar um estado e armazenar todas essas mensagens que tá chegando, né? Const chat, pode ser chat, set chat, vai ser um estado, né, do React, inicialmente vai ser um array vazio. E aí, depois de eu emitir essa mensagem, ao invés de dar só um console.log, eu vou setar o meu chat fazendo o quê? Spread operator, ou seja, eu vou copiar o array de chat e vou adicionar a informação que tá aqui, ó, no meu data. Aqui vai dar erro de tipagem, então eu vou fazer o seguinte, ao invés de usar o spread operator, eu vou utilizar o prev state. Então, eu consigo fazer assim, ó, prev state, é uma arrow function. Aí, eu copio todo o meu prev state e adiciono o meu data. Aqui, eu não vou ter como fugir, né? Eu vou ter que tipar esse carinha aqui, porque os dois vai reclamar da tipagem. O spread operator ou com o prev state também ele vai reclamar. Então, vou criar uma interface message e chat, né? E chat message. E aí, essa minha interface vai ter todas as informações da mensagem. Todas que a gente colocou aqui nesse objeto, né? E aqui é um array, detalhe, porque senão ele vai começar a reclamar também. Beleza, já fizemos essa configuração, já tô salvando essa mensagem num estado. Agora o que eu vou fazer, que eu tenho aqui, é um ponto map nessas mensagens. Então, cada bichinho desse aqui, ó, vou dar um ponto map e vou dar um margin bottom também, para separar.
Aí eu posso fazer o seguinte, chat.map, vou percorrer. Aqui eu vou ter o chat, segundo parâmetro eu tenho o index, e aí eu vou retornar alguma coisa. Vou retornar esse carinha aqui, ó. Dou Ctrl V. Aqui tá reclamando daqui, né? Então já vou adicionar, ó, aqui. Vai ser meu index, então cada posição precisa ter uma chave única. Toda vez que a gente trabalha com ponto .map no React, ele precisa ter uma key para ele não se perder, né? E aí, ó, o nosso chat, eu tenho chat.username, que vai ser o nome do carinho. Eu também tenho chat.time, que vai vir uma data atrapalhada ainda. E eu também tenho chat.message. Então, cada mensagem vai entrar aqui. Aqui não tá aparecendo, observa um detalhe, a estilização ficou um pouquinho quebrada, porque o formulário aqui tá bem debaixo da mensagem. Por isso que eu nunca consigo ver, ó. Tô digitando o tempo inteiro aqui, tá emitindo para esse lado, observa que o outro carinha aqui consegue ver. Mas ele tá escondendo ali por trás. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou vir aqui na nossa estilização e esse formulário, acho que eu posso vir até aqui, ó. E a gente pode, ó, aumentar esse margin bottom, né? Pode deixar mais separado. Observa que aqui agora a gente tem o texto correto. Então, de 2, eu acho que eu posso colocar mais ou menos 2,5, né? Posso pôr um 9 mais ou menos? Pode ser mais, 12. Dá um F5 aqui. Ele tá subindo, então aqui é menos ao contrário, né? Agora sim ele desce. Bom, e aqui quando a gente tá sem nenhuma mensagem, tá ficando bem atrapalhado, né? Inclusive aqui, desse lado aqui tá por baixo. Quando não tem, ainda não tá num tamanho legal. A gente vai ajustar aqui. Primeiro de tudo, quem tem background é essa div aqui de cima. Então, o relative fica nela. Eu quero que o meu form fica absoluto através dessa classe aqui, que vai ser relativa. E aí, eu vou setar uma altura mínima também. No mínimo, ele vai ter... O tamanho mínimo dele vai ser 70 VH. 70 VH, eu posso colocar assim. E aí, com o relative aqui, agora um bottom 0, ele vai literalmente lá pra baixo, né? Inclusive, eu acho que esse H-full aqui, ó, eu posso tirar ele. Bom, ainda não tá do jeito que a gente quer, né? Ele ainda tá meio torto. Então, a gente pode fazer um, acho que inset no eixo X, 0. Beleza, aqui tá legal. Aliás, eu acho que pode ser 2, 3, né, mais ou menos, só para ele dar um espaçamento. E o bottom, ao invés de ser 0, para ele colar bem lá embaixo, eu posso dar um espaçamento de 4, que aí ele já fica um pouquinho melhor, tá vendo? E aqui, como eu setei essa altura e esse campo aqui é dinâmico, né, as imagens por enquanto, esse daqui vai ficar de um tamanho fixo mesmo, ó. Então, a gente ajusta, ele muda um pouquinho. Não vou mexer com essa parte de estilização aqui por enquanto. Vamos montar essa lógica, ó. Tá chegando a mensagem aqui agora, mas sempre um ao contrário. E aí, pra gente corrigir essa questão que tá aparecendo só do outro lado, né, a mensagem, não aparece pro cara que mandou, aqui vai ser bem simples. Assim que a gente emite a mensagem, eu seto o meu chat também com a mensagem que ele acabou de mandar. Então, do mesmo jeito que a gente fez aqui em cima, que pega o prev state, a gente vai fazer aqui embaixo também. Só que aí, ó, esse message, ele tá dando erro, porque não é do tipo chat message, porque ele é um array, e aqui ele não tá sendo um array, né? Vai dar esse erro aqui de tipagem por enquanto, ó. Deixa eu limpar pra ver se deu certo a lógica, depois eu corrijo a tipagem. Ó, manda um rei. Ó, apareceu pra mim e apareceu por outro carinha também. Deu certo.
Entender o erro aqui, ó. O que ele tá falando? Que o message, ele pode ser string ou undefined, que é diferente. Porque aqui no eChat Message, a mensagem, ela tem que ser do tipo string. Então, por exemplo, se eu até tirar esse opcional aqui, ó, eu já corrijo o erro. Mas o meu current message, ele tem a possibilidade de ser nulo. Então, eu vou fazer uma verificação aqui antes, ó. Se existir esse carinha, current message.current, aí sim, tudo que tiver aqui dentro eu já garanto que ele existe. Automaticamente o TypeScript já corrige aqui pra mim. Beleza, então o nosso chat ele já tá funcionando. Agora eu vou pegar o nome da pessoa, né? Conectar com a primeira tela que a gente ainda não fez isso. Então, aqui na nossa page, que tem o nosso formulário, ó, vou acessar ele aqui. Quando ele selecionar, ó, ingressar, eu preciso buscar o nome dele, né? Então, ele vai selecionar a opção, vai vir aqui no nosso Room Selector e Create Room, tá? Então, eu tenho essa referência do nome, que ainda não tá fazendo nada, e a gente vai corrigir isso daqui agora. Eu vou criar um formulário para esse cara. Então, eu vou colocar todo mundo aqui dentro de um form. Agrupo aqui embaixo. Quando esse formulário tiver um onSubmit, quando ele for submetido, eu vou criar uma função handle create room. Essa minha função recebe um ezinho, né? Então, aqui, ó, eu recebo esse e, que é um callback. Agora, ó, const handle create room, que recebe um e. O tipo dele é a mesma coisa, né? Então, vai ser um form event, que recebe o form event aqui também. Posso pagar esse React, que eu não gosto de escrever desse jeito, importo form event. E aqui dentro, primeira coisa, quando eu tenho um formulário, eu preciso colocar o e.preventDefault para não dar um refresh na minha página. Agora, eu faço a mesma verificação. Se eu tiver esse name.current.value, se existir ele, ou seja, se ele for diferente de vazio, faça alguma coisa. Só que aí eu vou verificar se esse current existe, né? Então, coloco aqui dentro. Se existir o nome, eu preciso criar um ID aleatório e mandar esse cara para o room. Então, eu vou fazer o seguinte, com esse nome, eu vou setar dentro da session storage. Recapitulando, o que é essa session? Dentro do navegador, né, a gente tem como salvar algumas informações. É como se fosse um banco de dados do próprio navegador do usuário. E aí, pode vir aqui na aba de Application, a gente tem o Local Storage, que são informações que você pode fechar a página, abrir de novo, permanece. A gente tem o Session Storage, que quando eu mato a sessão, ou seja, fechei a página, morreu, já era. E a gente tem o Cookies também, que ele permanece por mais tempo. Nesse caso, vou armazenar a informação dentro da Session, porque quando o usuário fechar a página, eu quero que realmente ele apague. Então, ó, eu importo Session Storage, ponto, set item, ou seja, eu vou setar um item lá dentro. E o Session, primeiro valor é uma key, é o nome que eu quero, que é exatamente assim, ó. Então, aqui vai ser, tipo, username, e aqui vai ser Alexia Catá, por exemplo. Posso deixar assim. Então, username, qual que vai ser esse nome? Vou pegar o valor que está armazenado, ó, na minha referência, que é name.current.value. Beleza, setei o meu session. Agora, eu preciso gerar um ID aleatório, uma string aleatória, e mandar esse cara para room. Então, eu vou criar uma função aqui, generate random string. E aí, essa minha função, ela vai ser uma conta matemática que vai retornar um número realmente bem aleatório. Inclusive, pelo nome aqui, o Copilot já até acertou. Eu posso pegar algumas substrings para ele fazer de forma aleatória, vai pegar 36 números e vai retornar aqui. E aí, eu posso fazer assim, ó, const room ID, vai ser esse carinha, e dar um console.log, nesse meu room ID. Vou voltar aqui para a tela inicial, e aí eu tô na
parte de Create Room, né? Nova reunião. Inclusive aqui tá errado. Dou um entrar. Que ainda não chegou nessa parte. Esse carinha aqui precisa ser renderizado do lado do cliente. Porque a gente tem hooks do React. O type tem que ser submit. Senão aqui também não funciona, ó. Submit. Gerou um ID bem aleatório, né? Uma substring de 5 aqui. Então, a gente pode deixar realmente número bem aleatório mesmo, não tem problema. E aí, cada vez que eu dou Enter, ó, ele muda, tá vendo? Sempre gerando um número aleatório aqui pra gente. Só para organizar esse carinha, esse form, eu vou criar uma classe que vai ter um space y. Deixa eu ver aqui no join. Form wrapper, né? Na verdade, space y8. Acho que assim fica. Aí, agora ele já deu o espaçamento certinho aqui no nova reunião também. Certo? Posso vir aqui em Application? Observa que o username foi setado com esse nome totalmente aleatório, né? Então, ó, digito, ele tá mudando ali. Se eu deixar em branco, ele não muda, porque não vai entrar na verificação que a gente colocou. Agora, o que eu vou fazer é redirecionar o cara para nossa tela. Então, ó, const router vai ser igual ao use router aqui do Next Navigation, que é renderizado do lado do cliente. Agora, com o router.push, vou mandar esse carinha para a tela, que vai ser o /room/ o ID que a gente tem aqui. Dessa maneira. Vamos testar, ó, Alexia. Vou pôr outro nome, só Alexia, assim, ó, para ver se ele funciona. Dou send, ó, redirecionou aqui para uma tela totalmente aleatória aqui. E já setou a nossa session também. Beleza. Agora eu vou fazer esse mesmo fluxo, vou até copiar e fazer dentro do join room. Então, ó, vou dar um Ctrl V, handle join room. Se ele vai entrar na sala, né, eu vou precisar que ele informe o ID. Então, aqui eu já vou apagar, que vai ser um pouquinho diferente. Aqui a gente vai ter um formulário também, que eu não tenho uma action, mas eu tenho sim um on submit. Aqui assim. Esse on submit, eu recebo um E e chamo a nossa função handle submit. E ó, o type aqui tem que ser submit, muito importante, viu? Senão não funciona. Agora, além do nome, eu preciso que ele tenha preenchido ID. Os dois tem que ser obrigatoriamente preenchido. Então, name.current.val e também quero que meu ID tenha a mesma verificação. id.current e diferente de vazio. Então, além de setar o nome, eu vou redirecionar o carinha para nossa room, né? Então, o meu room ID aqui agora vai ser o valor que ele digitou, que vai estar dentro de onde? id.current.val. Mas por que tem esse current aqui? Por causa do useRef que a gente está utilizando. Ó, preciso importar o meu form event. Agora, com o room ID, mesma coisa. Opa, aqui precisa ser useClient. E aí, eu já vou chamar ó, o meu router, que vai ser igual a useRouter, que vem de dentro do Next Navigation, que é renderizado do lado do cliente. Router.push. Vou mandar o carinha para nossa room ID. Bora testar. Eu tô nessa room aqui aleatória. Na verdade, eu vou entrar na 123. Mais fácil de digitar. Volto aqui para minha tela inicial. Vou colocar outro nome aleatório. O ID da reunião 123. Dou um entrar. E aqui... Aqui, ó, form tá de fora. Detalhe importante, né? Eu preciso englobar todo mundo aqui. E aí, ó, vou fazer a mesma coisa. Class name, space, y8. Pra dar aquele espaçamento bonitinho. Vou setar outro nome. O ID da reunião é 123. Entrar. Mandou pra tela 123. Aqui ele não vai buscar o histórico do chat também, né? Então, ó, vou digitar alguma coisa. Esse carinha aqui, ó,
Ele não pegou o que estava conectado. Digita alguma coisa. Detalhe importante, ó. Ele tá sendo redirecionado para a tela, mas ele não tá emitindo os eventos, ó. Ele não disparou o console conectado assim que ele caiu aqui na tela, ó. Agora ele mandou, vou digitar alguma coisa, apareceu. Aqui chegou a mensagem, mas ele não tinha conectado assim que mandou. Inclusive, ó, a gente pode fazer o teste para ver se é isso mesmo. Vou colocar qualquer nome, um ID 123, vou dar um send, ó. Redirecionou, mas ele não conectou, porque o nosso socket não foi passado aqui, né? Então, por isso que aqui ainda não deu certo. Então, aqui, para corrigir esse problema, eu vou dar acho que com window.location.href, ele vai dar um F5 na página praticamente, né? Então, vou fazer de novo aqui, 1, 2, 3, Enter. Agora sim, ele tá conectando. Vou mandar um hey, qualquer coisa. Apareceu aqui. E apareceu de cá, beleza. Isso tudo porque com o push, né, ele tá simplesmente pegando um history e redirecionando para essa tela. Então, não tá entrando dentro do nosso socket da maneira que a gente precisa. Então, por isso que ele não estava pegando. Com o window location.href, ele vai praticamente dar um enter naquela página, né, e redirecionar da forma que a gente precisa. Legal, estamos fazendo o redirecionamento. E aí, para a gente fechar essa aula com chave de ouro, nós já vamos buscar a nossa imagem aqui. Então, eu vou pegar a minha câmera, que eu tô gravando a aula aqui, e vou colocar para rodar, para a gente conseguir visualizar na tela. Então, dentro da nossa página, que a gente tem o nosso evento subscribe, né, que tá disparando aqui, assim que ele conectar, o que eu vou fazer? Eu vou ligar a minha câmera. E aí, por incrível que pareça, essa parte de ligar a nossa câmera, só ligar ela aqui e mostrar na tela, é uma parte até simples. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou criar uma constante para deixar separada, né, uma função que vai ser init camera. Vamos dar um nome assim mesmo. Ela tem que ser uma função assíncrona, que eu vou precisar guardar uma resposta. E vai ser o seguinte, const video vai ser igual a await navigator ponto media device ponto get user media. Eu vou pegar a mídia do usuário através do navigator. E aí, o que eu posso pegar? Posso pegar tanto o vídeo, então dou um true, e o áudio. Só que o áudio, ao invés de só dar um true nele, eu posso passar algumas configurações. Olha que legal, eu posso tirar o noise dele, posso pegar a altura, frame rate, algumas coisas aqui eu confesso que nem eu sei. Mas, ó, noise suppression, eu vou dar um true. E eu vou dar um cancellation no eco também, porque, como eu já fiz esse projeto antes, dá muito eco no áudio. Eu vou estar de fone aqui, não vai emitir tanto barulho. Mas confesso que de falar e o áudio disparar, ele dá muito eco mesmo. Então, por isso que eu vou deixar desse jeito. E sim, é praticamente isso para a gente ligar a nossa câmera e pedir para o navegador autorizar. Então, depois de emitir esse evento de subscribe, que a gente está conectado, eu vou chamar o meu init camera. Chamo o meu método aqui. Certo. Chamei a minha câmera, mas eu preciso setar ela em algum lugar. E aí, eu vou criar mais um useRef. Então, esse carinha aqui vai ter uma constante. Por que eu não crio um useState? Lembrando, useState renderiza novamente o nosso componente. E aqui eu não quero que aconteça isso. Eu quero que só mude aquela propriedade. Então, eu vou chamar de local string, que vai ser a minha imagem, né? E ela vai ser um useRef. E para tipar, vai ser do tipo HTML Video Element. Lembra que a gente criou um vídeo aqui? Então, o tipo dele é vídeo. Agora, eu pego esse local string. Depois de ter pegado o vídeo, eu vou dar um local string.current.
Vou pegar, ó, src object. Dentro do meu current eu tenho como setar uma URL. Essa minha URL vai ser exatamente esse vídeo que eu tenho aqui, ó. Vai ser esse vídeo. Aqui tá dando erro de tipagem, porque ele vai entender que pode ser do tipo indefinido, porque eu coloquei opcional aqui. Eu posso forçar ele, desse jeito eu posso fazer uma verificação, né? Se existir o meu localstring.current, aí ele seta todo mundo aqui, aí eu não preciso mais de colocar o ponto de exclamação. Aqui no código, eu vou fazer o seguinte, vou abrir e fechar a tag de vídeo, posso deixar ela assim. Eu vou setar também, ó, um autoplay, place inline também, que eu vou setar aqui. Agora, ó, o nosso navegador já vai pedir para permitir, então a gente já está conseguindo dar essa permissão aqui para o navegador. Vou colocar, ó, permitir desta vez. E aqui a minha câmera ainda não vai setar. Primeiro, que eu vou ter que conferir qual câmera que ele está pegando. Como eu estou utilizando essa minha câmera para gravar com o OBS, eu não consigo usar a mesma câmera para dois programas diferentes. Então, eu vou setar a minha webcam, que eu tenho outra aqui na frente, do meu computador, para ele pegar ela por default, já tá pegando, mas aqui ainda não tá funcionando, que eu preciso colocar um autoplay nesse carinha aqui, ó, para ele iniciar o vídeo automaticamente. Então, eu vou dar um refresh. E agora sim nós temos o vídeo, ó, já tá aparecendo aqui, observa que é outra câmera, é uma webcam que eu tenho aqui na frente. É diferente da minha, porque se eu tentasse ligar a minha câmera também, ao mesmo tempo ia dar errado, porque uma mesma câmera, né, ela não pode ser utilizada em dois programas aqui diferentes, igual é o meu caso. Então agora sim a gente tem a câmera funcionando, você provavelmente não vai ter nenhum problema, se tiver, pode vir aqui em gerenciar e setar a sua câmera, né? Observa que o meu localhost, ele tá autorizado a utilizar a câmera, então por isso que dá certo. Então, vou encerrar essa aula de hoje assim. Olha o tanto de coisa que a gente já tem. Chat funcionando, já consigo setar minha câmera local, pegando informação em real time. E eu quero saber o que vocês já estão achando desse conteúdo. 2 dias intensos de conteúdo. Você ainda vai ter amanhã para codar essa aula com tranquilidade, não precisa desesperar para chegar na sexta-feira prontíssimo para assistir às aulas. Ó, e lembrando que essas aulas vão ficar disponíveis até o domingo aqui no YouTube de forma pública e depois apenas para os alunos do Hero Pro, onde sexta-feira também vamos abrir matrícula. Mas eu falo melhor sobre isso depois. Já vou me despedindo aqui de você e eu te espero na sexta-feira. Valeu e até a próxima!